Olá, vamos resolver esse exercício por dois métodos, pela equação de Newton e pelo princípio do trabalho e energia. Assim a gente vai ver quais são as aplicações do trabalho e energia e também esse problema traz pelo menos mais uma coisa interessante que são as relações de transmissão. Nós temos a transmissão de um motor para uma outra polia. No motor temos uma polia motora e acoplada a essa polia, através de uma correia, nós temos a polia movida, no caso, e nessa polia movida também tem um tambor ali que faz o enrolamento de um cabo, fazendo a elevação de uma caixa. Talvez o que mais complica esse problema é que ele está na unidade inglesa. Então, trabalhando com o pé em relação ao comprimento, e é importante se trabalhar com a unidade de massa vinculada à libra, unidade de força. Então, essa transformação ela passa a ser importante na solução desse problema, uma vez que está vinculado a pés por segundo, pés por segundo ao quadrado, as acelerações e as velocidades, mas algumas dimensões aí desse exercício estão em polegada. Então a gente já viu que um pé tem 12 polegadas, é importante para a gente fazer essas transformações. Então vamos lá, vamos pensar na solução desse problema. Primeiramente, pelo somatório de força igual a massa vezes aceleração, ou pelo somatório de momentos é igual a momento de inércia vezes alfa, aceleração angular, dependendo para que corpo que eu estou analisando. A princípio, o que eu tenho aí nesse problema são elementos em rotação, no caso a polia, com uma massa e as dimensões para serem consideradas. Então eu tenho uma inércia em rotação e eu tenho uma caixa sendo elevada em translação. Então são pelo menos aí a análise de um corpo em rotação e a análise de um corpo em translação. A princípio, duas equações seriam necessárias para a solução desse problema, pensando nas equações de Newton. Então vamos lá resolver em relação às equações de Newton. O que o problema trata aqui? As polias têm peso de 50 libras e um raio de giração em relação ao ponto A de 6 polegadas. Então aqui já faz uma equivalência da polia com o tambor que enrola o cabo. Se a polia B está acoplada ao motor sujeito a um torque, no caso aqui um momento, um torque de 50 libras vezes pé, determine a velocidade da caixa de peso de 200 libras após 5 revoluções da polia B. E aqui está falando para desprezar a massa da polia B. Então, a massa da polia B, com a sua dimensão, traria aí mais uma inércia para ser avaliado, e aí nessa relação de transmissão, nós teríamos uma tensão diferente em cada lado da correia devido ao tensionamento e transmissão de torque. Esses 50 newton precisa ser 50 libra por pé precisa ser transmitido dessa polia para essa. Então as correias vão sofrer aí um lado tenso da correia e o outro lado é o lado solto, que a gente diz. E também haveria uma diferença devido às inércias da polia, no caso da polia B, como a gente já fez algum exemplo. Mas aqui o que esse exemplo quer tratar é a relação de transmissão dessa polia para essa, e também o fato de se trabalhar com uma massa em rotação e uma massa de translação junto, no mesmo problema. Por que se aplica bem aqui a solução desse problema sendo o princípio do trabalho e energia? Porque, como a gente já mencionou lá na aula sobre trabalho e energia, uns problemas que envolvem força, velocidade e deslocamento, fica mais fácil, mais direto o cálculo a partir do princípio do trabalho e energia. Pelo somatório de força igual a massa vezes aceleração, eu primeiro preciso calcular todas as forças internas e acelerações presentes, e depois
dessa conhecida aceleração chegar na velocidade. Já pelo princípio do trabalho e energia, eu já chego direto na velocidade. Então esse é um problema que trata de força, porque tem momento aplicado, trata de deslocamento, porque fala após 5 revoluções da polia B, então existe aí uma informação de deslocamento angular nesse caso, e trata sobre velocidade, quer saber a velocidade da caixa. Então essas três situações sendo envolvidas, seria melhor o princípio trabalho e energia para resolver esse problema, mas nós vamos fazer pelos dois jeitos. Então vamos começar pelo jeito número 1, a partir das equações de Newton, na sua forma mais pura e simples, que é o somatório de força igual a massa vezes a aceleração e o somatório de momentos igual a momento de inércia vezes a aceleração angular. Mas não tem outro jeito de se fazer a não ser pelo diagrama de corpo livre, no caso das equações de Newton, né? Então, o diagrama de corpo livre, imaginando o nosso problema, é o nosso problema que tem aqui uma polia motora ligada a uma polia movida, e nessa polia movida está acoplado solidário aqui um tambor que faz o enrolamento de um cabo aí puxando uma carga. Então, como essa parte aqui do motor ela vai ser desprezada, a inércia, eu preciso só sair do que está acontecendo aqui e levar essa informação para cá nesse eixo, levando em consideração as relações de transmissão. Então aqui eu tenho um torque sendo aplicado de 50 libra-força por pé. Eu preciso saber quanto que vai vir para cá esse torque, certo? E eu também sei que aqui vai dar 5 revoluções, né? 5 voltas. Cada volta equivale a 2 π radiano. Então eu sei que essa polia B está desenvolvendo 10 π. A informação que a gente tem aí para fazer o cálculo depois é que a polia B dá 5 voltas. Então em radiano, ângulo radiano, 2 π é a circunferência completa, 5 vezes 2 π dá 10 π. Bem, eu tenho aqui como informação de raio 3 polegadas e aqui como informação de raio, no caso da transmissão, como sendo 7,5 polegadas. Então a relação de velocidade que nós podemos dizer entre ômega 2 em relação a ômega 1 é igual ao raio 1 sobre o raio 2. E a relação de torque que nós vamos ter aí, o torque 2 sobre o torque 1, o momento aplicado no eixo pode também ser considerado como sendo o raio 2 sobre o raio 1. Como a gente pode analisar esse problema, a polia movida ela é maior, né? Então, aqui está a equação, né? Ômega 2 sobre ômega 1 igual a raio 1 sobre a raio 2 e o torque T2 sobre o torque T1 igual ao raio 2 sobre o raio 1. Aqui a gente consegue ver que a polia movida ela é maior do que a polia motora, portanto há uma redução de velocidade. Reduz a velocidade, né? Reduz a velocidade, o deslocamento e a aceleração da mesma forma e aumenta o torque. Então, às vezes a gente não consegue criar exatamente essa relação aqui ou aqui, que se pode inverter, né?
Aí a gente acaba olhando para os diâmetros. No caso de uma polia movida maior do que a motora vai ter que dar diversas voltas, enquanto a movida dá uma. Então está reduzindo a velocidade, consequentemente aumenta o torque. E aí a gente vê se vai dar certo aqui o cálculo, né? Então o raio 2 é 7,5 polegada e o raio 1 é 3 polegadas. Então quer dizer aqui que a relação é 2,5, ou seja, está aumentando o torque 2,5 vezes. E está diminuindo a velocidade 2,5 vezes. Enquanto a polia B, a polia A, né, dá 5 voltas, a polia A vai dar 2,5 vezes a menos, ou seja, 10π dividido por 2,5, né? Isso vai dar 4π. Então a polia A vai dar 4π de voltas, enquanto a polia B deu 10. E o torque aqui é amplificado em 2,5 vezes, então vem um torque de 125 libra-força por pé. Esse é o torque presente aqui na polia movida. Então assim a gente já resumiu o nosso problema para olhar só para o caso da polia movida aqui. Claro, tem esse tambor que vai puxar a carga lá embaixo para fazer o diagrama de corpo livre, porque a gente já tem informação acontecendo aqui, pois a gente levou as informações pela transferência de movimento. Então agora a gente faz o diagrama de corpo livre da parte da polia e da parte da carga. Então aqui na polia eu tenho um torque sendo aplicado de 125 libra FT, que eu posso desenhar a polia interna também, né? E eu estou puxando uma carga. Então aqui eu tenho a tração do cabo T1, que está posicionado, isso aqui em relação a um raio, em relação ao centro, que esse raio é de 4,5 polegada. Então eu já transformo aí em pé, que dá 0,375, 4,5 dividido por 12. Dá 0,375 pés, essa distância. Então, teria as reações de apoio aqui, mas isso não é pedido no problema, as reações de apoio. E consequentemente, o peso também não precisa ser avaliado, o peso da polia, que vai ser suportado pelas reações aqui. E nós temos então no diagrama de cinético a rotação dessa polia, que é I em relação ao ponto A vezes alfa. Então para esse corpo eu tenho que somatório dos momentos em torno do ponto A é igual ao momento de inércia em torno do ponto A vezes alfa. Momento de inércia em relação ao ponto A pode ser calculado pela massa da polia vezes o raio que está sendo informado, K ao quadrado. Então, nós temos aqui que o IA é igual a massa da polia, está falando que a polia pesa 50 libras, é isso? A polia, essa aqui, tem um peso de 50 libras, então é massa, então 50
transformando aí para slug, né, 32,2, 50 dividido por 32,2. E o vezes o raio ao quadrado. O raio ao quadrado, esse raio de giração ao quadrado, que é 6 polegadas, 6 polegadas a informação é 0,5 pé. Então, vezes 0,5 pé ao quadrado. Então, o momento de inércia dessa polia, a partir do raio de giração, vai ser 0,388, é uma unidade de massa slug pé ao quadrado. Vamos lá para o somatório de momento, com a convenção positiva aqui, com a convenção que positivo é esse sentido anti-horário. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos um torque de 125 e, na verdade, menos essa força T1 vezes o raio 0,375, fazendo o momento em relação ao ponto A. Não tenho mais força, igual ao momento de inércia 0,388 vezes alfa. Então, essa equação ela pode ser reescrita como sendo 0,388 alfa mais, esse que veio para lá, né, 0,375 do T1 é igual a 125. Então, aqui nós temos a primeira equação do primeiro corpo. Agora vamos considerar o outro corpo, né? Nós podemos voltar aqui e imaginar que o corpo, então, a caixa vai ter o T1 puxando ele para cima, nesse princípio de tensão e reação, e o peso da caixa para baixo aqui, que é de 200 libras, né? Então, tudo isso é igual a uma massa da caixa vezes a aceleração da caixa. Mas a gente sabe que a aceleração da caixa está vinculado à aceleração angular que está tendo a polia. Então, essa aceleração da caixa, já que está ligada com a polia, seria alfa vezes R. Qual o raio? Esse raio de 0,375. Então, aqui teria a massa vezes a aceleração, que é a alfa, vezes o raio de 0,375 pés. Certo? Então, vamos lá para o somatório de força. Somatório de força é igual a massa vezes a aceleração. Para cima, positivo. Então, eu tenho T1 para cima, como uma força positiva, menos o peso, que é uma força para baixo, é igual a massa da caixa, que é 200, dividido por 32,2, vezes a aceleração, que é alfa, vezes o raio, que é 0,375. Então, eu vou ter aqui, nesse cálculo, vai dar 2,329 vezes alfa. Posso trazer aqui mais o T1. É igual a menos 200. É a equação que a gente pode rearranjar e chamar a equação 2, né? Então, nós temos as duas equações, que nós podemos formar um sistema de equações, né? A primeira equação era 0,388 de alfa mais 0,375 de T1 é igual a 125.
E a segunda equação é essa aí, que é 2,329 alfa menos T1 igual a menos 200. Então, eu posso multiplicar toda essa equação aqui por 0,375 e resolver esse nosso problema aí. Então, eu multiplico essa equação por 0,375 e faço essa equação de cima menos a equação de baixo. Então, vai zerar o T1 aqui nesse caso. E eu vou sobrar aqui 1,261 de alfa é igual a 50. Então, a alfa, nesse caso, vai dar 39,65 radiano por segundo. Essa é a aceleração angular que está tendo a polia. Para a gente calcular a velocidade da caixa, a gente precisa conhecer a velocidade angular que a roda, essa polia está girando. Então, a gente pode utilizar uma equação de Torricelli aqui, vinculada ao sistema de rotação, que diz que velocidade angular ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração angular vezes a variação do ângulo θ. Então, nós vamos ter que a velocidade angular ao quadrado é igual a velocidade inicial começou no repouso, então é zero, com 2 vezes o valor da aceleração angular, 39,65, vezes a variação do ângulo θ, que a gente viu que seria 4 vezes o π radianos, que é o número de revoluções ou de ângulo que a polia A vai realizar, 2 vezes e meia menos do que a polia B. Então, nós vamos ter que ômega é igual a 31,56 radianos por segundo. Essa é a velocidade angular, né, que a nossa polia aqui está girando. A gente quer saber a velocidade desse cabo, né? Então, a velocidade aqui é ômega vezes o R. Então, a velocidade é esse ômega de 31,56 vezes o R, que é 0,375. A velocidade é igual a 11,83 pés por segundo. Então, a gente conseguiu resolver esse problema pelas equações de Newton. Agora vamos resolver esse mesmo exemplo considerando o princípio do trabalho e energia. O que o princípio do trabalho e energia ele fala? Né? Que a condição de energia cinética 1 mais a somatória de todo o trabalho realizado de uma posição 1 até a 2 é igual à condição de energia cinética 2. A condição de energia cinética 1 desse nosso sistema é igual a zero, porque ele começou na condição de repouso, com velocidade igual a zero, a caixa e as rotações, portanto, nós não temos energia cinética. A questão da somatório de todo o trabalho realizado aí, a gente precisa identificar quem são as forças que realizam o trabalho nesse nosso exemplo. Nesse nosso exemplo, as forças que realizam o trabalho aqui é o próprio torque aplicado. Então, o torque do motor está realizando o trabalho. E, a princípio, conhecendo que trabalho é uma força vezes deslocamento, como essa caixa também vai ser deslocada, o peso
na vertical, né? O peso aqui está realizando o trabalho. Então, o peso realiza o trabalho. Veja que a gente não se preocupa com as forças internas do sistema, somente as forças gravitacionais, força de mola e forças externas aplicadas, força de atrito, e torque, no caso, né, análogo, que são forças que geram o trabalho nesse caso. Então, a gente vai precisar analisar o trabalho do torque e o trabalho da força-peso. Ok? E a questão da energia cinética 2, então identificado o que realiza o trabalho, o torque, como um momento externo aplicado ao sistema, e a força-peso. E o que nós temos de condição T2 de energia cinética, né? T2. Nós temos, no instante T2, nós vamos ter a condição de rotação de polia, então uma energia cinética de rotação, no caso só da polia A, porque a B é para desprezar a inércia dela, e mais uma energia cinética de translação da caixa. Portanto, essa energia cinética de rotação, ela é calculada como sendo 1/2 do momento de inércia em relação ao ponto A vezes a velocidade angular da polia ao quadrado. E a energia cinética de translação é 1/2 da massa da caixa vezes a velocidade da caixa ao quadrado. Como nós temos ômega aqui e a velocidade da caixa, a gente sabe que a velocidade da caixa pode ser calculada em função de ômega da polia vezes o raio. Então, a velocidade da caixa é ômega vezes o raio, que é 0,375 pés, né? Que a gente já definiu isso anteriormente. Então, agora a gente substitui aqui. A energia cinética T2 vai ser 1/2 da inércia de A, que a gente já calculou anteriormente, que é 0,388 ômega ao quadrado, e mais 1/2 da massa da caixa, que é 200 libras, né, dividido por 32,2, vezes a velocidade ao quadrado, que é esse termo ômega, vezes 0,375 ao quadrado. Então, aqui da energia cinética, a gente vai conseguir encontrar o ômega, na verdade, né? Uma expressão para ômega, que é 0,6308 de ômega ao quadrado. É isso que nós temos de energia cinética T2. Agora vamos calcular o trabalho realizado de 1 para 2, né? Primeiro vamos lá, da força-peso, que é o mais fácil, né? A força-peso, é mais fácil em parte, né? Mas a caixa, ela sai de uma posição e vem parar na outra, né? Então, o peso está aqui e depois veio para cá. Como a força-peso, ela é para baixo e a caixa está subindo a princípio, então nós temos que esse trabalho da força-peso aqui ele vai considerar negativo. Então, como é que eu calculo o trabalho da força-peso? Vamos ver aqui, o do peso, trabalho do peso, é igual a força-peso, o W, que a gente pode usar aqui como a letra W, a força-peso, vezes o quanto ela se deslocou em Y. Esse deslocamento Y, a gente pode encontrar a partir do deslocamento angular que teve a polia A vezes o raio. Então, esse Y vai ser o deslocamento angular. A polia A é 4π, vezes o raio, que é 0,375. Né? Então, aqui também a gente já considerou a redução que houve das 5 revoluções, seriam 10π, 2 vezes e meia, é o que acontece na polia A, vezes o raio
0,375, né? Esse raio aqui, né? Então, isso aqui vai andar para o outro lado, né? 4 π radianos. Então, vai formar um comprimento de arco aqui, que eu posso estar calculando em função de delta de θ, né? Vezes o raio. Então, esse y que subiu, a nossa caixa vai ser de 1,5 π. Portanto, o trabalho da força-peso, eu posso dizer, vai ser negativo, né? Menos 200, que é o peso, vezes 1,5 π. O trabalho da força-peso é de menos 300 π. Libra, força, Ft. Como calcula o trabalho do motor? É o torque que ele está aplicando, o momento que ele está aplicando, vezes a variação angular. Então, esse torque está sendo aplicado é de 50 libra força pé, vezes aonde ele está sendo aplicado, na polia B. A polia B, ela vai dar 5 revoluções, né? Então, 5 vezes 2π é 10π. A revolução da polia B, que é onde está sendo aplicado o torque. Então, nós temos um torque, o trabalho do motor aqui é 500 π, libra força Ft. Então, agora é só aplicar o princípio do trabalho de energia, sendo, né, que a energia cinética numa situação 1 mais a somatória do trabalho realizado de 1 até a posição 2 é a condição de energia cinética 2. Então, a energia cinética 1 é uma condição 0 mais a soma de todos os trabalhos. Então, o trabalho do motor, que é positivo, 500 π, menos o trabalho da força-peso, que é 300 π, é igual à condição de energia cinética que a gente encontrou, que é 0,6308 de ômega ao quadrado. Então, aqui eu tenho 200 π é igual a 0,6308 ômega ao quadrado. Portanto, o ômega vai dar o mesmo valor que a gente encontrou antes, né? 31,56 radiano por segundo. Como eu quero saber a velocidade da caixa, que é ômega vezes o raio, esse raio é 0,375 pé, a velocidade é igual a 11,8 pés por segundo para cima. Pela avaliação que a gente fez anteriormente, a gente sabe que ela é para cima. Que essa questão do cálculo do princípio de trabalho de energia é escalar, então é difícil de chegar a uma conclusão depois se é para cima ou para baixo. Mas pelo que a gente fez anteriormente na somatória de forças igual a massa vezes aceleração, enfim, pelas leis de Newton, nós consideramos para cima e o resultado deu positivo, para cima. Então, se o resultado final lá deu alfa positivo e velocidade positiva, quer dizer que a gente assumiu certo a direção que iria acontecer. Mas tudo conveniente, né? A rotação da polia, se é por um sentido, no caso, no sentido anti-horário, forçando a caixa a subir. Eu não posso, no problema, forçar uma solução que não existe. Por exemplo, a polia, eu digo que ela gira para um lado, a caixa desce para o outro e faço os cálculos, e aí eu estou forçando um sistema que não existe, o cálculo vai dar incoerente. Então, aqui as duas soluções apresentadas para o mesmo problema. Esse tipo de problema, na realidade, é mais ou menos por aí que a gente utiliza. Como a polia do motor ela tem dimensões pequenas, pode ser desprezada a sua inércia, mas no caso já do tambor de enrolamento do cabo, e enfim, ali a polia grande, já interfere na inércia. Mas quando que isso interfere? Olha,
é o seguinte, essa velocidade de 11,8 ft por segundo foi calculada para depois de 5 revoluções, né? 5 voltas. Depois de 10 voltas, esse valor vai só aumentando, porque a aceleração está ali presente e esse valor só vai aumentando. Depois de 100 voltas, depois de 200 voltas, esse valor vai aumentando. Matematicamente é possível resolver esse problema e com o número de voltas aumentando, se tem aí uma condição acelerando sempre, a velocidade final vai ser sempre maior e sempre maior até o infinito. Mas fisicamente esse problema vai ter a limitação que é a potência. Então, aquele torque que está sendo aplicado de 50 libra, ele está sendo aplicado, né, e vai permitir uma rotação no sistema ômega até atingir a potência do motor. Aí cessa a aplicação de torque adicional, então o sistema não acelera mais e vai permanecer em regime com velocidade constante. Então é isso que a gente precisa estar prestando atenção nos problemas de engenharia, porque a gente vai ter sempre uma situação que é isso aqui. Existe quando você aciona a máquina, existe um processo de aumento de velocidade, né? Aqui então é a velocidade e aqui é o tempo. Então acionei uma máquina, existe uma rampa de aceleração, depois permanece constante, né, durante o funcionamento essa velocidade, e essa velocidade ela é limitada pela potência do teu sistema, e aí quando você desliga a máquina lá, ela vai cair. Então existe uma rampa de subida, né, um período de rampa de subida, que a gente pode calcular esse tempo. Qual é o tempo que quando eu ligar a máquina, né, o motor vai começar a girar lá, aplicando a potência, precisa acelerar todas as peças, né? Então, até acelerar tudo, tem aquela inércia de rotação, ele vai, até que aumenta e chega na sua rotação, a rotação de trabalho permanente, e depois cai. Então, aqui nós temos um regime permanente de trabalho, e aqui nós temos um regime transiente aqui também. Então, aqui são a rampa de subida e a rampa de descida. Então tem uma aceleração, a máquina permanece constante durante o funcionamento e descida. E o que limita a questão no caso aqui, o nosso problema é a potência. O que limita a velocidade final é a potência. Então a potência sempre limita a questão de velocidade final nessas questões da dinâmica aqui, ou por exemplo num veículo. Qual a velocidade final que um veículo pode desenvolver? Está limitada à sua potência. Então, se calcula todas as forças resistivas ali, aerodinâmica, atrito com o solo, né? E a questão do atrito de rolamento, porque é rodas aí. E aí se faz lá simplesmente o cálculo de potência igual a força vezes velocidade. Eu tenho uma potência limite, a força aqui conhecida, eu vou conhecer a velocidade máxima que algo chega. Depois dali permanece constante, né? Não tem como acelerar para mudar essa velocidade e ela se tornar maior. Certo?